Vocês já ouviram falar de Neemias? Um livro que está no Antigo Testamento da Bíblia, entre Esdras e Esther? Então, vamos falar um pouco sobre Neemias. Neemias, cujo nome significa Javé, Deus consola ou Deus consolou. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Ele servia vinho ao rei. Ele era o responsável por servir ao rei. E para servir o rei, todas as vezes, o servo tinha que estar feliz, com expressão sempre alegre, como de honra, né? Ele tá ali para servir o rei. Por quê? Ele era o responsável por provar as bebidas do rei, para ver se elas não estavam envenenadas. Só que certo dia, ele recebeu uma notícia de que a sua terra natal, Jerusalém, ainda estavam com as muralhas destruídas e que os portões tinham pegado fogo e as casas também estavam destruídas. Neemias, ele ficou muito triste e com isso veio um forte lamento sobre seu coração e ele começou a chorar. Só que seus olhos logo se voltaram para Deus e ele começou a orar e a jejuar, clamando para que Deus intervisse. E assim Deus colocou um desejo no coração dele para que ele fosse reconstruir a muralha. Mas ele não tomou nenhuma atitude sem antes ter a autorização do rei também. E claro, a de Deus, né? Então, certo dia, Neemias foi servir o rei. E o rei viu que ele estava muito triste. E ele nunca havia estado tão triste assim na frente do rei. E o rei perguntou o que tinha acontecido, o que ele queria que ele fizesse. Então Neemias foi orar a Deus novamente e Deus falou para ele tudo o que ele devia falar ao rei. Depois de Neemias expor tudo ao rei, ele autorizou Neemias ir para as muralhas reconstruí-la. Só que quando Neemias foi, ele chegou lá e ele não contou a ninguém o que ele ia fazer. Nem as sacerdotes, ninguém do povo sabia o que Neemias ia fazer naquele lugar. O rei mandou ajuda com ele, mandou guardas, mandou cartas para ele entregar nas províncias e providenciou materiais também para ele reconstruir aquela muralha. Neemias, durante 3 dias, não contou nada a ninguém. Ele primeiro deu a volta nas muralhas para ver tudo o que estava acontecendo, o que estava faltando, vamos dizer, reconstruir as fendas que precisavam ser fechadas. Então, depois desse tempo, ele foi e contou ao povo. E com isso, a reconstrução da muralha começou. Durante esse período de reconstrução, Neemias teve que enfrentar alguns obstáculos. Pessoas se levantaram contra eles e dificuldades apareceram também. Alguns quiseram ajudar, outros não quiseram ajudar. Mas Neemias foi perseverante, ele não desistiu, porque Deus havia colocado aquilo no coração dele e ele foi fiel até o fim. Então, com isso podemos refletir que na nossa vida a gente vai passar por processos, mas precisamos ser perseverantes e precisamos ter as palavras de Deus gravadas em nosso coração. Precisamos ser firmes com aquilo que Deus nos chama a fazer e que nossos olhos estejam focados naquilo que o Senhor nos chamou, para que, quando os adversários aparecerem, as vozes deles não sejam mais altas do que a voz de Deus. Então precisamos ter a certeza do que Deus nos chamou, a nossa identidade, quem somos em Cristo e para que fomos criados. Não podemos deixar que a insegurança, a incerteza tome conta do nosso coração, que o medo fale mais alto do que a nossa coragem. Precisamos sim ter uma palavra de Deus, seguir por essa palavra e conhecer a palavra da vida, que é a Bíblia. Se não conhecemos, como saberemos como viver aqui? Porque a verdade está ali. Se você ler, você terá o manual da sua vida, para você se guiar dia após dia.
Então guarde a palavra de Deus no seu coração, viva em obediência a essa palavra e não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Então seja fiel em meio aos processos que Deus tem te colocado.